Hoje é um dia muito especial. Hoje é dia 21 de março, dia de eliminar a discriminação racial da vida. Deixa eu te falar uma coisa, eu sou psicóloga, uma psicóloga negra que ocupa esse lugar, né, nessa sociedade racista, preconceituosa. E eu nunca falei aqui com vocês sobre esse lugar que eu ocupo. E tem uma coisa que é muito cruel. Falar de racismo, muitas vezes a pessoa fala, vem a vítima. Esse lugar de... É como se falar colocasse um espelho do racismo na frente da pessoa, em vez dela acolher, ela exclui. Ela coloca de novo, olha o racista aí, olha o racista falando, olha a vítima falando do racismo. Mas eu quero falar sobre isso hoje, já que é um dia para eliminar a discriminação racial. E a discriminação racial, ela nos coloca num lugar do não existir. Porque além de sofrer, a gente precisa se calar sobre isso o tempo todo. Afinal de contas, todas as vezes que a gente se expressa sobre isso, a gente está se colocando neste lugar de vítima. Imagina. Deixa eu te contar uma história. Oficialmente, eu comecei a minha vida profissional em 2007. Oficialmente, porque minha mãe tinha creche, eu trabalhava na creche da minha mãe. A gente sempre esteve envolvida em trabalhos voluntários, ajudando pessoas e cuidando de idosos. Porém, oficialmente, carteira assinada, eu comecei a minha vida profissional em 2007 com uma pessoa distinta, um doutor na área dele, além de ser doutor médico. E na entrevista, esse homem distinto, doutor, chefe de muitas coisas e poderoso à beça, pede para ver meus dentes na entrevista. E eu olho para essa pessoa e eu falo, é trabalho escravo, doutor? Não, brincadeira. E ele não estava só não, estávamos 3. Eu e mais 3 médicos homens na sala. E ele pede para ver meus dentes. Eu não mostro meus dentes para ele, porque eu perguntei para ele se o trabalho era escravo. Porém, na hora que eu dou risada, ele fala, dá para contratar porque os dentes dela é bonito. O dente dela é bonito, então vamos contratar. Olha aqui. Naquela época, eu não tinha opção. Eu precisava trabalhar e eu aturei aquele homem que no primeiro contato que eu tenho com ele, ele pede para ver meus dentes e ninguém na sala fala nada. Alguém que assiste a violência racial está cometendo a violência racial. Mas eu precisava trabalhar. Eu não tinha aquela escolha e nem aquela fala de que, filha, não fica aí não, porque você não precisa disso. Se a pessoa não me respeitou no primeiro momento, no primeiro contato, ela não vai me respeitar diante de toda a conexão que eu tive lá nesse processo e nesse lugar. E é triste, porque de 2007, agora em 2025 que eu tô falando sobre isso. E eu não podia me distrair. Eu precisava trabalhar, eu precisava me formar, porque eu tinha uma meta na minha vida e eu queria chegar no meu objetivo. E para isso eu precisava me calar. Por que você não gritou, Irlânia? Porque eu precisava comer. E comer para mim significava trabalhar. Então eu aguento, eu seguro essa onda. E eu fui. Eu tive uma professora na faculdade de psicologia que falou que eu era debochada, que eu ria demais. Eu falei, não, professora, eu não sou debochada. Eu dou risada porque foi assim que eu consegui viver a minha vida. Foi assim que eu consegui, e eu sou da música. Então eu penso em música, tá falando, e eu penso uma música pra completar. Quem me segue aqui sabe, né? Que eu tô falando, a música vem e eu canto, mas pra ela era deboche. E eu falei, não, eu só sou diferente de você. E quando eu canto, eu nem tô rindo, eu só tô cantando, isso não é deboche, isso é a minha forma de visitar a vida e compreender o mundo. Mas a pior coisa, quanto psicóloga,
é que quando eu chego num lugar, eu tenho que dizer quem eu sou. Mesmo a minha foto tendo estado nos banners e nas redes sociais, avisando que era eu que estava indo. É engraçado, né? E falar disso tá se fazendo de vítima. Oi. Uma supervisora minha atual, falou isso. O trauma racial tira da pessoa o direito dela existir. Hoje, na minha clínica, eu atendo pessoas negras que venceram na vida, que chegaram em um patamar, venceram seus medos, não deram ouvido ao que estava sendo dito sobre elas, porque dentro delas, o guia interno delas dizia: ei, existe outro lugar para você, o que estão falando não é sobre você, é o que pensam sobre você. E essas pessoas conseguiram estudar, algumas fizeram mestrado, doutorado, são médicos, engenheiros, advogados, porém, o tempo todo essas pessoas também têm que se explicar o que são. Alguns foram barrados na porta. Eu também fui barrada na porta. E o pior é que a gente não pode falar sobre isso, porque estamos nos fazendo de vítima. E aí a gente sofre a dor de novo, o medo de novo, o preconceito de novo. Nós precisamos melhorar quanto sociedade. O neto do Gandhi prefacia o livro Comunicação Não Violenta e ele participa do apartheid e mandam ele para casa do avô, o Gandhi, que ensina ele a não violência. Só que ele fala algo. Eu era moreno, então eu apanhava pelos brancos porque eu era preto demais. E eu apanhava dos pretos porque eu era branco demais. E de mim, em mim, existia uma raiva. E eu falei isso ontem quando eu falei de Pocahontas. Olha o caminho que o ódio nos trouxe. Não é esse lugar que eu quero. Eu quero um lugar onde eu possa ser tratada quanto mulher, pessoa, indivíduo, com respeito. Eu não precise explicar para as pessoas o que eu tô fazendo ali. Eu tô ali. E se eu tô ali, tem um porquê. Eu conquistei aquele lugar. Algumas pessoas não precisaram conquistar lugar nenhum, elas só vão. Mas elas também não explicam isso. Por que que eu, que lutei, tenho que explicar? Então, a minha busca é para que todos que estão sejam tratados com dignidade. Do útero ao túmulo. A gente precisa de dignidade para nascer, para viver e para morrer. E que a gente possa olhar para o outro e falar: ei, você tá vivo? Tem vida em você? O Augusto Cury diz que não existe diferença na complexidade humana da pessoa mais curriculada do mundo com as maiores credenciais para a pessoa que mora na rua. A complexidade é a mesma, a mente é a mesma. A diferença é simplesmente o investimento que lhe foi dado. Eu tive que lutar para receber o investimento e eu aproveito cada oportunidade. Mas eu quero te dizer, existem pessoas que não tiveram essa força e elas não são menores por causa disso. Vamos parar com o preconceito e de chamar as pessoas de preguiçosas, dizer que elas não chegaram porque elas não deram o seu melhor. Vamos amar a diferença e acolher. E não pedir para a pessoa explicar porque ela tá ali, não. Se ela tá ali é porque ela está ali, porque ela merece estar ali. Esse dia 21 é um dia da gente combater a discriminação. Porque todo mundo que tá aqui está nessa vida porque tem direito de existir. Eu tenho direito de existir, você também. Vamos honrar e respeitar o meu direito, o seu direito, o nosso direito. E é na humanização que nos tornamos humanos. Que esse dia sirva para você, para que você
seja uma pessoa melhor e ajude as outras pessoas a serem melhores também. Beijo grande.